Olá, queridos, boa noite, bem-vindos a mais uma classe bíblica. Estamos no nosso 13ª lição do curso Jesus, o Restaurador da Vida. Aqueles que estão nos acompanhando, já estamos na 13ª lição, caminhando aí para a parte final do nosso curso, né? Se você ainda não está inscrito na classe, ainda dá tempo. Você pode ver os vídeos anteriores, as classes, algumas foram feitas de forma online, essas estão feitas de forma gravada e postada ali às 8 da noite. Naturalmente, nós estamos aí atendendo as igrejas no horário do curso normal, mas não vamos deixar de concluir o estudo. Então, depende de você concluir o curso para receber o certificado. Você pode assistir as aulas aqui nos vídeos, você pode receber aqui um livreto e concluir, responder ali, para que você receba ali o certificado, tá bom? E você pode também fazer com os arquivos virtuais que a gente está enviando aí por meio do amigo que te convidou. Se você não está recebendo, mande aí na descrição do vídeo, diga aí, eu quero receber os arquivos, que você vai receber o arquivo de cada lição dessa que nós estamos fazendo aqui, ok? Seja muito bem-vindo a mais essa classe. Eu queria começar este momento fazendo uma oração com você, ok? Uma vez que nós vamos estudar aqui a palavra de Deus, é importante que busquemos a Ele em oração. Daqui a pouco, no início do estudo, o pastor Luiz Gonçalves vai dar a introdução e também fazer a primeira oração e depois a oração final também, mas eu queria orar com você também, ok? Feche seus olhos aí onde você está, se é possível, como você está, vamos orar. Pai querido, mais uma vez começamos, Senhor Deus, o estudo bíblico de Tua Palavra. Queremos Te suplicar que o Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que guiou os profetas, os Teus servos para escreverem, seja o mesmo Espírito que nos ajude a entendê-la, Senhor. E que não possamos só entender, mas que o Teu Espírito nos convença a obedecer aquilo que nos ensina. Nós Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estava dizendo, você pode se inscrever no link aqui que está abaixo desse vídeo, o link para que você se inscreva na classe bíblica. A gente tem aí seus dados, seu endereço para que a gente consiga o seu contato, se você é de longe, para que a gente possa te enviar ali o seu certificado, depois os arquivos, os materiais que você precisar, ok? E mais outras coisas. Mas se você tem perguntas sobre o estudo da semana, você pode escrever nos comentários aí, faça sua pergunta, vamos tentar responder à medida do possível, ok? Vamos então para nosso estudo. O estudo de hoje, nosso 13º estudo é Jesus e o crescimento espiritual. Vamos entender um pouquinho sobre aquilo que Jesus fala sobre o crescimento espiritual. Você e eu precisamos entender que Jesus está trabalhando por meio do seu Espírito para que todos nós, de uma forma especial, possamos crescer. Por que isso? Para que isso? Vamos entender respondendo algumas perguntas da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos a responder essas perguntas e encontrarmos as respostas nos próprios textos bíblicos, eu vou convidar aqui o nosso dupla missionário, né? Eu sou seu instrutor, junto com esse amigo que convida você, que manda os links para você, e tem também o pastor Luiz Gonçalves, que é nosso dupla missionário aqui, nosso instrutor também, dando sempre uma introdução, fazendo a primeira oração e fazendo também um fechamento de cada lição. Vamos ouvir o pastor Luiz Gonçalves, então, mais uma vez. Olá, tudo bem? Chega mais perto para o tema de hoje. Tá gostando do curso bíblico? Eu tô amando participar com você do curso bíblico. Nós decidimos fazer dessa maneira, em que eu participo com vocês e você que está fazendo o curso com a gente, tem do seu lado um amigo, uma amiga que é o seu instrutor bíblico ou instrutora bíblica. E eu daqui formo uma dupla missionária com ele ou com ela e a gente forma esse grupo de estudos da Bíblia, entendeu? Por isso que eu estou sentadinho aqui nesse sofá, que é uma maneira de dizer para você que eu estou sentado na sala da sua casa, estou sentado com você numa classe bíblica, num pequeno grupo, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é muito importante, como todos são, mas hoje tem um detalhe que você vai concordar comigo que tem algo a mais. Por isso, vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença para mais um tema do nosso curso bíblico. Que Jesus seja sempre para nós o restaurador da nossa vida. Abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, essas pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Dirija-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, na zona sul de São Paulo, eu fui chamado às pressas por uma família para prestar um socorro emergencial, claro, um socorro. Uma pessoa estava numa situação muito difícil. Era uma mulher que estava grávida. E antes da hora, ela começou a sentir as contrações e teve que ser levada rapidamente para o hospital. E eu fui a pessoa que Deus colocou naquele momento para levar esta mulher até o hospital. E ela gritava de dores enquanto eu dirigia o carro nas ruas da zona sul de São Paulo. Foi uma cena que eu jamais esquecerei. E eu lembro que logo depois nasceu a sua criança. Era uma linda menina, mas nasceu de 5 meses e meio. E essa criança nasceu assim e havia uma expectativa muito negativa de que ela não sobreviveria. Então a mãe ficou muito triste, o pai também. E a criança ficou muito tempo no hospital, em incubadoras e tal. Mas pela graça de Deus, essa criança saiu, sobreviveu. Ela tem algumas limitações ainda, mas já está com 20 anos de idade. Eu a batizei depois. E é uma grande amiga que eu tenho. O nome dela é Ellen. E talvez ela esteja agora participando comigo desse momento, desse estudo bíblico. A Ellen é um milagre. Ela nasceu com a possibilidade de não viver, mas ela não somente sobreviveu, como cresceu como uma menina inteligente e abençoada por Deus. Não basta nascer, tem que crescer. Hoje você vai saber a importância do crescimento em Cristo, um crescimento que restaura a vida da gente. Que Deus te abençoe. Continue o estudo bíblico e já já eu volto com você. Muito bem, voltamos então. Eu quero agradecer àqueles que estão assistindo nossos vídeos, a nossa classe, que está ali tirando um pouquinho do seu tempo no domingo à noite, né? Em alguns veem, em outros momentos. Nós estamos estudando aqui a palavra de Deus e hoje, como eu estava dizendo, vamos estudar Jesus e o crescimento espiritual. Jesus que tem a intenção de nos ajudar a crescermos espiritualmente. Mas para entender um pouquinho mais sobre o crescimento, permita-me citar aqui uma parábola. A parábola de Jesus, quando ele fala da videira e os ramos, em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Jesus, nessa parábola, fala sobre permanecer nele. Assim como uma pequena semente, que é uma planta, ela germina do nada, cria raízes e vai crescendo até o ponto de dar fruto. Assim também é a vida do cristão. A vida do cristão que germina, né, que nasce na vida espiritual, ela vai crescendo a cada vez mais até estar no ponto de dar fruto. Algumas podem dar um fruto um pouco mais tarde, outros um pouco mais lento, outros um pouco mais rápido, mas o propósito de toda árvore frutífera é dar fruto. Assim como na vida do cristão, todo cristão, e vai crescendo, Jesus vai levando ele à maturidade espiritual até o ponto dele mesmo dar fruto. E essa é a intenção de Jesus, e o próprio Cristo diz que quando essa árvore não dá fruto, ela não está cumprindo o seu propósito, então não serve para nada senão para ser cortada, lançada fora. Assim diz Cristo na sua parábola. E precisamos entender hoje que Cristo está nos ajudando a alcançar esse crescimento. E eu convido você a entender isso, respondendo hoje mais 7 perguntas e encontrando resposta na palavra de Deus. Insisto com você, se você tem uma Bíblia em casa,
pegue a sua Bíblia e abra comigo na sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. As perguntas vão estar na sua tela com o texto bíblico, como está aparecendo aí para você. Você vai poder ler na tela, mas se você tiver a sua Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, é maravilhoso a gente perceber que com o tempo, ao abrirmos bastante a palavra de Deus, vamos tendo habilidade para encontrar os textos bíblicos. A esta altura, na 13ª edição, espero que você já esteja aí habilitado ou habilidoso em abrir os textos bíblicos. Tá bem? Então pegue a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho de tempo enquanto eu abro a minha Bíblia, você abre a sua se é possível. Se não for possível, não tem problema, o texto vai estar na tela, mas eu convido você a abrir o texto, tá bom? Para nós respondermos algumas perguntas. São 7 perguntas hoje, nós vamos ler os textos que nos ajudam a responder essas perguntas. Nós vamos perguntar esperando que a Bíblia nos responda, aí nos dê essas respostas, ok? Vamos então para a nossa primeira pergunta do estudo de hoje. A primeira pergunta do estudo de hoje é: que estratégia o inimigo de Deus usou para nos separar do Criador? Qual foi a estratégia que o inimigo de Deus usa para nos separar do nosso Criador? Vamos então à palavra de Deus para encontrá-la. Procure aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14, versículo 44. João, capítulo 8, verso 44. Eu já encontrei aqui na minha Bíblia. Já estou abrindo a Bíblia há um bom tempo, então já está mais fácil para mim e vai ficar mais fácil para você também, tá bom? Então abra aí no Evangelho de João, Novo Testamento, ali no quarto Evangelho, Novo Testamento, João capítulo 8, verso 44. Vamos ler juntos? E se você não está com a Bíblia, acompanhe na tela. O texto diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sim, essa foi a principal estratégia para nos separar do nosso Criador, para separar o homem do seu Criador. O inimigo usa de uma estratégia, de uma artimanha chamada mentira. A própria Bíblia chama ele de pai da mentira. Então, é uma resposta bíblica. Deus diz que o inimigo usa a estratégia da mentira para nos separar dele. O inimigo tenta nos enganar, contar fatos que não são verdade sobre Deus, sobre você, sobre a humanidade, sobre coisas que nós ainda não entendemos completamente, tentando passar uma ideia de verdade para aquilo que não é verdade. Sobre o ser humano, sobre os pensamentos, sobre ideias, sobre teorias, mas em especial sobre Deus. O inimigo tenta então contar mentiras sobre Deus com o objetivo de afastar você, de me afastar, de afastar o homem do seu Criador. Essa é a intenção dele. Que você não caia nas artimanhas do inimigo quando ele conta mentiras. Como é que a gente vai saber sobre a verdade? Como é que vamos conhecer a verdade? Estudando a palavra de Deus. Uma vez que ele está usando a artimanha da mentira, a única forma de contrapor isso é conhecendo a verdade. É conhecendo a verdade. Enquanto o inimigo usa a artimanha da mentira, Deus então vem com a verdade, né? A palavra de Deus diz, nós estudamos no estudo anterior, que a palavra de Deus é a verdade. É uma lâmpada, ela é a verdade. Então é preciso crer naquilo que Deus diz. O próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O inimigo vem com mentiras, como sua principal estratégia, mas Deus vem com a verdade. Tá claro para você? Tem dúvidas disso? Tem alguma pergunta? Pergunte aí nos comentários, nós vamos responder à medida do possível. Vamos para a nossa, então, segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é a única maneira de vencermos Satanás? Qual é a única maneira de vencermos Satanás? Está aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Eu vou tomar minha Bíblia aqui e vou abri-la. Apocalipse, capítulo 12, verso 11.
Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você veja na sua própria Bíblia. Ninguém está enganando ninguém aqui, nem é a intenção. A gente quer que você saiba a verdade por si mesmo, que você veja na tua Bíblia, a Bíblia que você tem em casa. E se você não tem, não se preocupe, tá bom? Se você não tem uma Bíblia, continue fazendo o curso bíblico, você tem a possibilidade de ganhar uma nova Bíblia, uma Bíblia nova. Já sorteamos algumas Bíblias para aqueles que estavam assistindo ao vivo, agora nós vamos fazer um sorteio para aqueles que se inscreverem, tá bom? Na classe bíblica, no link da descrição, tem um linkzinho aí que você pode então se inscrever ali na classe. Então coloque seus dados, nós vamos sortear mediante esses nomes aqui, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta então. Qual é a única maneira de vencermos Satanás? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O texto diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sim, Jesus é a única maneira de vencermos Satanás. Eles venceram porque confiaram em Cristo. Foi pelo sangue do Cordeiro, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nós temos então a possibilidade de vencermos Satanás. Uma vez que ele é enganador, uma vez que ele é o pai da mentira e tenta nos enganar, tenta nos destruir, a única maneira de nos libertarmos disso é confiando em Cristo. Confie em Jesus, confie nos méritos que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, confie no sacrifício de Cristo na cruz e vamos estar libertos. Mas essa é uma resposta para a terceira pergunta, porque a terceira pergunta é: do que o sacrifício de Jesus nos libertou? Agora nós vamos para o texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, o verso 13 e também o verso 14. Estou aqui abrindo a minha Bíblia, abra a sua também. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos ler juntos do que o sacrifício de Jesus nos liberta. Qual é a intenção de Jesus ao sacrificar-se na cruz? Qual é o propósito dela? Nos libertar de quê? Vamos ver a resposta na Bíblia? A Bíblia, então, nos responde em Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 14, quando diz assim: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sim, Jesus nos liberta dos nossos pecados. A intenção de Cristo ao se sacrificar na cruz é nos libertar, nos redimir da culpa das trevas, que é a nossa vida de pecado. Deus tem a intenção de me libertar, de libertar você dos seus pecados, nossos pecados. Por meio do sacrifício dele na cruz, nós hoje podemos ter certeza de que nós podemos ser libertos de nossos pecados. Tá claro para você a resposta? Se tiver alguma dúvida nesse texto bíblico, coloque aí uma perguntinha na descrição para que você possa entender e você não tenha aqui nenhuma dúvida a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia está nos ensinando como é que podemos crescer espiritualmente. Estamos aprendendo aqui, nossa terceira perguntinha diz que o sacrifício de Cristo nos liberta dos nossos pecados. E agora que temos liberdade, nós podemos agora crescer em Cristo. Vamos responder nossa quarta pergunta. Nossa quarta pergunta é: o que acontece com aqueles que estão em Cristo? O que é que acontece com aqueles que estão em Cristo? O texto que você vai procurar é esse aí, de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeiro Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Encontre aí na sua Bíblia, um pouquinho para trás do verso que nós estávamos. 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, verso 17. Eu vou encontrar aqui o meu também, para ler junto com você.
vai acompanhando aí na tela. E se você quer, mais uma vez, quer o livreto, tá bom? Coloque na descrição aí, eu quero o estudo, né, impresso. É aí que a gente vai providenciar um jeito de chegar às suas mãos, tá bom? Esse curso impresso ali para você, tá bom? Se você gosta de escrever mesmo com a caneta esferográfica ali, você tem aí a possibilidade de receber o curso, tá bom? O curso impresso. Mas se você gosta apenas de ver vídeos, você pode ver a série toda completa aqui. Mas se você prefere também ver pelo celular e rever ali os textos bíblicos, nós colocamos também para você um arquivo em PDF disponível ali. O seu amigo está mandando para você, o amigo te convidou. Se você não foi convidado por ninguém, mas encontrou esse canal, está assistindo o vídeo, coloque na descrição aí, eu quero receber, que nós vamos entrar em contato com você para receber, para você receber também os arquivos em PDF de cada lição. Tá bom? Vamos para a nossa próxima, a resposta da nossa pergunta é: o que acontece com aqueles que estão em Cristo? 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. E o texto diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que faço tudo novo. Jesus, então, está me ensinando, dizendo para mim e para você, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você que aqueles que estão em Cristo são agora novas criaturas em Cristo Jesus. As pessoas se tornam novas criaturas quando nós renascemos em Cristo, passamos a confiar em Deus, o Espírito Santo passa a habitar nosso coração, nós nos tornamos novas criaturas. Quando nos batizamos, assim como o pastor Gonçalves falou na semana passada, né? Quando nós decidimos ser batizados, renascer em Cristo Jesus, nós nos tornamos novas criaturas nele. Deus faz novas todas as coisas. A melhor maneira de desfazer algumas coisas, né, de uma vida sem fruto, às vezes ser replantado, né? É nascer de novo. E Cristo enxerga em nós uma nova natureza, a natureza espiritual, que essa sim tem a facilidade de crescer e dar fruto. Ela precisa ser cultivada. Jesus quer que eu e você sejamos novas criaturas em Cristo. É claro para você? Tem alguma dúvida aí? Vamos para a nossa próxima pergunta. A quinta pergunta está aí na sua tela. Por que o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus? Por que o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? Por que a Bíblia nos recomenda? Por que o apóstolo nos recomenda usar toda a armadura de Deus? Se você quer crescer espiritualmente, aprenda a usar toda a armadura de Deus. Por quê? Para que usar toda a armadura de Deus? Vamos abrir aí a palavra de Deus. Vamos abrir aí Efésios capítulo 6, versículo 12 ao versículo 13. Efésios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 13. Eu já encontrei o meu texto aqui, encontra aí também na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12 e o verso 13. Porque o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal, contra os ataques do inimigo. Vamos ler juntos? O texto diz assim, já um resumo na tela. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, o texto diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. E continua descrevendo aqui, nos versos seguintes, toda a armadura de Deus. Para que ele diz? Para que o texto diz
nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Para que precisamos usar a armadura de Deus? O texto diz, aí a resposta, a intenção de Deus é que só é possível vencer por meio de Cristo, é para podermos resistir, é para podermos vencer. A única maneira de vencer é por meio de Deus, por meio de Cristo. A única forma de vencer para podermos resistir aos ataques inflamados do maligno, a palavra de Deus diz, é para que você e eu tenhamos força suficiente para resistir aos terríveis ataques do inimigo. Sim, a palavra de Deus está dizendo que é possível vencer quando nós confiamos inteiramente em Deus. Ele tem as armas suficientes para a gente vencer o mal e a vida que tende a destruir-nos. Uma vida mal que o inimigo tenta nos ensinar a viver, que tem um propósito não de vida, mas de morte. Porque a palavra de Deus diz, aprendemos nos estudos anteriores, que a morte é o resultado natural daquele que desobedece. Então a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, e está aqui toda a armadura de Deus. Vamos ver na nossa próxima pergunta. Deus quer que nós nos revistamos da armadura de Deus, tomamos a armadura para podermos resistir no dia do mal. Porque só tem vitória em Deus contra os ataques do inimigo. Vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa sexta e penúltima pergunta é: quais são as partes desta armadura? Agora vamos ver o restante dos versos. Quais são as partes desta armadura? Lembra que a intenção de Deus é para você poder resistir. Só nele é possível vencer. Para você permanecer firme na verdade, naquilo que Deus te ensina, naquilo que Deus me ensina. E a palavra de Deus então está nos ensinando. Vamos ler juntos aqui o verso 14 ao verso 17, quando ele diz assim: estais, pois, firmes. No que? A palavra de Deus diz: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus descreve qual é a armadura de Deus. E se nós pudermos aqui resumir, vamos dizer que o texto está dizendo que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Sim, Deus preparou tudo isso como um presente para nós, para conseguirmos vencer o inimigo, os ataques inflamados, para permanecermos firmes. E é somente em Deus, somente nele, naquilo que ele está oferecendo, Deus então oferece para cada um de nós a armadura que nos dá e nos habilita a vencer na vida espiritual. Temos tudo pronto, tudo preparado para conseguirmos vencer em nossa vida espiritual, crescermos em Cristo Jesus, para conseguirmos atingir a maturidade, dar frutos assim como Deus espera de nós. Está claro para você? Se não está claro, te lembro, coloque na descrição, faça uma pergunta aí e nós vamos tentar responder à medida do possível. Vamos para a nossa sétima e última pergunta de hoje. Qual é a maior evidência de que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? Qual é a maior evidência que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Vou abrir aqui também a minha Bíblia em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o verso 22 e o verso 23. O texto nos diz, vamos ler juntos, para respondermos qual é a evidência de Deus, de que Deus transforma a vida e nos faz crescer. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Jesus está dizendo, Deus nos ensina, Cristo nos ensina que o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Esse amor é manifestado de várias formas diferentes. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão. Tudo isso é manifestação do amor de Deus. Sim, a palavra de Deus diz que a maior evidência de que o indivíduo está em Cristo, está crescendo em Cristo, é que na sua vida a manifestação desse amor aparece. O indivíduo que antes era mau passa a ser mais bondoso, mais misericordioso, mais paciente. Sim, o Espírito Santo vai transformando o indivíduo, e isso, para a palavra de Deus, é o crescimento, é o que a palavra de Deus chama de fruto do Espírito. Sim, o amor se manifesta na vida daquele que se permite que Jesus encha e transforme a sua vida. A palavra de Deus diz que isso é o fruto do Espírito. Sim, é a manifestação do fruto deste Espírito, que é a maior prova da manifestação de Deus na vida do cristão verdadeiro. A maior prova de que o indivíduo está crescendo em Cristo é que na sua vida começa a aparecer o fruto do Espírito. Sim, você quer crescer em Cristo? Você quer se beneficiar de todo o propósito de Deus, de toda a preparação de Deus para que você seja vitorioso em Cristo? Você quer crescer espiritualmente? Então, receba de graça tudo aquilo que Cristo preparou para mim e para você, para nos ajudar a resistir aos dardos inflamados do maligno. Mas antes de terminarmos, eu quero convidar mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves para falar um resumo especial, contar uma outra história especial, fazer um apelo para você e fazer a nossa última oração. Ouça com carinho. Que maravilha, né? Estudar a Bíblia é algo encantador, é algo que inspira, que abre os olhos, que oxigena o cérebro, que traz para a gente uma nova expectativa, uma esperança maior. E é isso que estamos sentindo nesse curso bíblico, não é mesmo? Bem, o tema de hoje, você viu, né? Vem falando para a gente sobre o crescimento, a importância de crescer. Você viu que aqui, logo no início do curso, nós citamos João 15, de 1 a 14. Esse capítulo 15, de 1 a 14, somente nesse bloco de textos, aparecem 11 vezes a expressão permanecei, ou permaneça, ou permanecedes. Ou seja, nesse pequeno texto, 11 vezes aparece essa máxima, mostrando para nós que não é suficiente a pessoa se entregar a Jesus, ela precisa continuar em Jesus, ela precisa permanecer em Jesus, entendeu ou não? Ou seja, você que foi batizado tem que crescer, e você que não foi batizado ainda precisa crescer no estudo bíblico, ser batizado e continuar crescendo. Você não pode parar. Veja, por exemplo, o inimigo de Deus, ele, como diz a pergunta número 1, estou aqui na pergunta número 1, o inimigo de Deus usou de tudo para separar o ser humano do próprio Deus. Ele fez todo o possível. Na pergunta número 2, diz que qual foi a única forma de Satanás tentar vencer? O diabo tentou vencer a Deus e vencer a nós, mas o que aconteceu foi o contrário. O diabo não venceu, ele foi derrotado, e aqui nós sabemos que pergunta número 2, a única forma de vencer o Satanás é através de Cristo. O diabo, ele venceu lá no céu, aparentemente, quando levou 1/3 de anjos ao pecado. E aparentemente venceu quando levou Adão e Eva também ao pecado. Mas nós podemos vencer o inimigo, como diz a pergunta número 2, pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha esse texto que impressionante. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas.
Que demais esse texto, né? Você entendeu então? Então veja, a importância de permanecer em Cristo em João 15, a importância de perseverar, de permanecer, o grande conflito entre o bem e o mal, o diabo tentando destruir você, vencer você, acabar com você, afastar você de Deus. E aí vem então Apocalipse 12, 11, 12, que fala assim, que nós podemos vencer, que as pessoas podem vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Agora atenção, você precisa continuar crescendo em Cristo. Você precisa continuar em comunhão com Cristo. Você não pode apenas falar assim, bom, venci o cigarro, venci a bebida, venci a droga, venci esse mal, venci não sei o que, aceitei Jesus, me batizei e cruzar os braços. Você não pode fazer isso. João 15 diz, permanecei em Cristo. E aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem anda com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Por isso, atenção, é preciso estar em Cristo todos os dias. É preciso permanecer em Cristo todos os dias. É preciso vigiar todos os dias. Porque se a pessoa não fizer isso, o diabo vai ter vitória, vai ter êxito. Mas se você estiver em Cristo, você será mais do que vencedor. Aí você pergunta, pastor Luiz, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que eu posso permanecer em Cristo? Se você olhar a sua lição, ali tem um subtítulo que fala assim, Marcos do crescimento em Cristo. E aí tem vários detalhes. Leia isso aqui, isso vai te ajudar. Mas eu vou resumir. Para você estar em Cristo e permanecer em Cristo e vencer o mal pelo sangue de Cristo, você tem que fazer basicamente as seguintes coisas. Você precisa estudar esse livro, ler esse livro constantemente, diariamente. Entendeu? Segundo, você precisa orar muito, ser uma pessoa de oração, diariamente, constantemente. E número 3, você precisa fazer cultos na sua casa, cantar louvores a Deus na sua casa, com a sua família, reúna a família, cante louvores a Deus. Número 4, frequente a igreja. Vá para a igreja, não fique em casa, vá para a igreja. Quando você se reúne em comunidade para adorar a Deus, você vai perceber que aí te fortalece na fé, te enche de forças espirituais, entendeu? E seja obediente a todos os princípios da palavra de Deus. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, vai colocando em prática. Dessa maneira, você vai permanecer em Cristo, vai crescer em Cristo e pelo sangue de Cristo vai vencer todo o mal. Assim como a minha amiga Ellen nasceu com a possibilidade de não sobreviver, não só sobreviveu, como cresceu. E como hoje é uma serva de Deus, uma adventista do sétimo dia. Eu quero convidar você a viver essa experiência, a permanecer em Cristo, a estar em Cristo, a andar com Cristo, a crescer em Cristo e ser uma pessoa vitoriosa diariamente. Amém? Estamos de acordo? Você aceita isso? Se você aceita, levante a sua mão dizendo, pastor, eu aceito, eu preciso disso, eu creio nisso. Então, a partir de hoje, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, faça culto na sua casa todos os dias, cante louvores a Deus, frequente a igreja e obedeça os princípios da palavra de Deus. Dessa maneira, o diabo não terá êxito na sua vida, o diabo não vai vencer você, mas o sangue de Cristo vai proteger você, vai proteger sua casa e você vai ser uma pessoa forte na fé pela graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Durante a semana, não esqueça de ler os textos que fazem parte daquela tarefa diária, onde você vai crescer em comunhão, em relacionamento e em missão. Conte para os outros o que Deus está fazendo na sua vida. Fale para os outros o que você está aprendendo aqui. E você será uma pessoa muito mais abençoada e muito mais feliz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pela mensagem de hoje. E nessa vida do grande conflito entre o bem e o mal, ajuda cada uma dessas pessoas que estuda a Bíblia conosco a permanecer em Cristo, a crescer em Cristo e vencer todo o mal pelo sangue do Cordeiro.
nas tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, este jovem, esse adolescente, esta criança, este pequeno grupo, esta classe bíblica, todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus os abençoe. Apenas corrigindo aqui um texto bíblico, né? Nós falamos que na pergunta número 4 era 1 Coríntios, é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tá bom? Obrigado àqueles que me avisarem na correção, tá bom? Que Deus os abençoe e que na próxima semana nós vamos ter nossa 14ª lição. Você não pode perder. Deus os abençoe.